em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31, diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar e que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, para que nós, um crente, uma igreja, seja cheia do Espírito Santo, é preciso orar. É preciso ter uma vida dedicada à oração. Não tem como ser cheio do Espírito Santo se não orar. Não adianta seguir métodos, não adianta seguir fórmulas, não adianta seguir as invencionices do pentecostalismo ou do neopentecostalismo atual, né? Porque, infelizmente, o método deles não funciona. É mais a estratégia humana, é movimento de homens, né? O meio pelo qual um homem pode ser cheio do Espírito Santo é uma vida dedicada à oração. É uma vida dedicada à oração. O texto é claro dizer: e tendo eles orado, foram cheios do Espírito Santo. Então você vai olhar para os apóstolos que eram cheios do Espírito Santo, eram homens de oração. Você vai olhar para os profetas que eram cheios do Espírito Santo, eram homens de oração. Você vai olhar para Jesus, aquele a quem Deus, o Pai, deu o Espírito sem medida, ele era cheio do Espírito Santo, ele era um homem de oração. Você vai olhar para a igreja de Atos, capítulo 2, logo ali, os primeiros convertidos, era um povo cheio do Espírito Santo, mas era um povo também que valorizava a oração, que dedicava-se à oração. Vai olhar as cartas de Paulo, os ensinamentos de Cristo, você vai ver eles dizendo que nós devemos orar, nos mandando, nos incentivando, nos orientando a ter uma vida de oração para que sejamos cheios do Espírito Santo. Lá em Lucas capítulo 12, por exemplo, quando ele está lá falando da parábola do amigo inoportuno, e Jesus ali é muito maravilhoso esse capítulo, porque de fato ele ensina como alguém pode ser cheio do Espírito Santo. Na verdade é em Lucas 11, né? Então Jesus diz que o que pede recebe, que busca encontra, quem bate se abre. Se nós somos maus, sabendo dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Então isso aponta também para a oração. Então o meio de ser cheio do Espírito Santo é orar, Aí eu lhe digo, meu irmão, como é que essa igreja de hoje, que está aí, é cheia do Espírito Santo, se é um povo que sequer ora? Um povo que de noite está lá pulando, saltando, rodopiando, falando língua, profetizando, entregando recado, e uma pessoa que não é dedicada à oração, que não vive uma vida de oração, que não busca Deus em oração, não tem prazer de viver em oração, de buscar Deus em oração, não tem vida de oração e comunhão com Deus. Porque se um homem tem um Espírito Santo, ele tem um prazer de estar na presença de Deus e buscar Deus em oração. Então, meu irmão, a oração, ela é de fato a chave, vamos dizer assim, né? Que possa abrir essa glória do derramado do Espírito Santo na vida do cristão. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer de fato ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, você precisa orar. Se nós somos maus, sabemos dar boas coisas dos nossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedir. E tendo o Espírito Santo, obviamente que vai se manifestar na vida dessa pessoa. Não através desse mover estereótipo que nós estamos vendo aí. Hoje não, a Câmara está cheia do Espírito Santo. Caiu pelo chão, rodou, sapateou, falou língua, profetizou, entregou recado, deu um efeito na voz, né? Ali o pregador botou um efeito na voz, aleluia, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Ou então o cantor colocou aquele efeito na voz lá para cima. Vamos lá, meu irmão, Deus está nesse lugar, vamos louvar a Deus, aleluia, você está assim na glória de Deus aí. Então esse tipo de coisa aí não caracteriza que essas pessoas estão cheias do Espírito Santo. Não tem como estar cheio do Espírito Santo e não ter os frutos do Espírito Santo. O que caracteriza de fato uma igreja cheia do Espírito Santo é a manifestação dos frutos do Espírito Santo. Não dos supostos dons. Claro que o Espírito Santo também manifesta dons. Mas os dons do Espírito Santo estão alinhados aos frutos do Espírito Santo. Não tem como só ter os dons do Espírito Santo e não ter os frutos do Espírito Santo. Então, quando alguém não tem os frutos do Espírito Santo, mas supostamente tem os dons do Espírito Santo, na verdade não são os dons do Espírito Santo. Pode ser a operação do espírito do engano, pode ser meninice, sensacionalismo, tá? Carnalidade, ou mesmo a operação de demônios enganadores, de espíritos enganadores na vida dessa pessoa, como está em Apocalipse capítulo 14, Apocalipse capítulo 16 e em 1 Timóteo capítulo 4. Então, a principal característica de alguém cheio do Espírito Santo é os frutos do Espírito Santo. Então, se tem os frutos do Espírito Santo, de fato aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. Se não tem os frutos do Espírito Santo, ele pode gritar, pode rolar pelo chão, pode sapatear, mas se não tiver os frutos do Espírito Santo, ele não tem o Espírito Santo. Então,
se você tem uma vida de oração e tem pedido a Deus para ser cheio do Espírito Santo, Deus vai lhe encher. Se você tem pedido a Deus que lhe dê o Espírito Santo, Deus vai lhe dar. Se é uma petição sincera, com sinceridade, com desejo de realmente viver para Deus. Porque tem gente aí pedindo dons do Espírito, não pede o Espírito Santo, eles não estão interessados em ter o Espírito Santo. Eles estão interessados em ter os dons do Espírito Santo, para manifestar poder, para manifestar cura, milagre, para atrair o povo para o ministério deles. Ou para chamar a atenção para si, né? Mas, então se você pedir com sinceridade, com verdade, com coração sincero, com coração verdadeiro, e pedir a Deus que Deus lhe dê o Espírito Santo, Ele vai lhe dar. Em Atos dos Apóstolos, ele estava orando, pedindo, esperando, e Deus derramou. Então tem que orar, pedir e esperar o derramado do Espírito Santo de Deus na sua vida. E obviamente, quando o Espírito Santo de Deus for derramado na sua vida, essas características vão se manifestar. Os frutos do Espírito vão se manifestar. E quais são os frutos do Espírito que devem se manifestar na vida de alguém que tem o Espírito Santo? Está em Gálatas, capítulo 5, né, um texto muito conhecido. Gálatas, capítulo 5. Ele diz assim, verso 22. Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é o domínio próprio. Então, esses são os frutos do Espírito Santo. Esses são os frutos do Espírito Santo. Então, ou seja, se eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que vai mostrar não é que eu profetizo, que eu falo língua, que eu saio correndo da igreja, pulo, rodo pelo chão, com o mover estereótipo, como chama. Não. Ele vai mostrar com os frutos do Espírito Santo. Você é uma pessoa que tem amor. Você é uma pessoa que tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Né? É uma pessoa que, como Paulo disse, eu podia vender meus bens, dar para os pobres, não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Então, quem tem um amor ajuda os pobres, ajuda os necessitados, tem a mão aberta, não é apegado aos bens materiais. Né? Isso é o fruto do amor. Ele tem um desejo de ajudar pessoas, de ajudar a obra de Deus, a verdadeira obra de Deus com amor e com alegria. Então, o fruto do amor faz isso. Ele não guarda mágoa, não guarda ressentimento, não guarda ódio. Você vê que o primeiro fruto que ele coloca ali logo é o amor, porque os outros já são frutos até do amor, né? O gozo, a alegria. A pessoa que tem o Espírito Santo, que é cheia do Espírito Santo, a alegria dele não está aqui nessa terra, nas coisas do mundo. Não está nas coisas terrenas. Ele não é uma pessoa frustrada, ele é uma pessoa que sente gozo, que sente alegria. Ele não é uma pessoa frustrada porque não tem isso, porque não comprou aquilo, porque não possui aquilo. Não. Ele é uma pessoa que tem gozo, que tem alegria. Por quê? Porque ele tem a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo é tudo na vida dele. Então a pessoa que tem o Espírito Santo, está cheia do Espírito Santo, a presença de Deus é suficiente para ele. Ele está contente, ele está satisfeito. Porque ele espera uma superior ressurreição, ele espera a cidade que virá dos céus, ele espera o reino vindouro. Então, ele tem esse gozo, essa alegria, porque ele sabe da glória eterna que Deus vai dar para ele, não obstante as lutas que enfrentamos aqui. Mesmo no meio das lutas, batalhas, às vezes as angústias, a tristeza, mas vem aquele gozo no nosso coração, na nossa alma, da esperança, da glória e da presença do Espírito Santo. É uma pessoa também que tem fé. Uma pessoa que anda pela fé, que tem fé, ou seja, tem certeza das coisas que se espera e convicção das coisas que não se vê. Ele é perseguido, caluniado, criticado, às vezes precisa fugir para outra cidade, perder os seus bens, mas ele anda pela fé. Porque ele tem certeza do que ele espera e tem convicção do que ele não vê, ou seja, da promessa, da cidade celestial, da herança eterna. Ele anda pela fé, ele não anda por vista. Ele não anda por vista. Hoje as pessoas têm dito, não, eu tenho fé para conquistar, eu tenho fé para crescer, eu tenho fé para me tornar milionário, eu tenho fé. Queridos, isso não é fé. Isso não precisa de fé para ter essas coisas. A maioria das pessoas ricas do mundo, elas não têm fé, elas não creem em Deus, elas não obedecem a Deus, elas não são convertidas a Deus. Então essa não é a fé, foi uma fé fajuta e mentirosa que colocaram, introduziram nessa pregação sensacionalista, nessa teologia falsa da teologia da prosperidade. Então a fé verdadeira, pelo contrário, ela faz o homem renunciar. Ter fé para ter um Camaro, isso é fácil. Agora, ter fé para renunciar ao Camaro e andar no carro popular e pegar o restante do dinheiro do Camaro e ajudar os pobres necessitados, aí sim precisa de fé. Ter fé para ter uma mansão na beira da praia, móveis projetados, Land Rover, isso todo mundo, qualquer um pode ter essa fé. Agora a fé para renunciar à mansão na beira da praia, para renunciar aos móveis projetados, para renunciar a Land Rover e ter tudo mais simples e com o resto do dinheiro ajudar os pobres necessitados, aí sim, isso precisa de fé. Então somente os frutos do Espírito Santo é quem pode dar essa fé. Não vão se confundir o povo, eu cheguei na igreja, eu tenho muita fé, eu conquistei muito. Isso não é fé.
que a palavra de Deus ensina, certo? Então a fé que está falando aqui é a fé de obedecer a Deus, se submeter a Deus, de renunciar o pecado, renunciar às conquistas do mundo e andar de fato na presença de Deus. É uma fé, essa é a fé verdadeira e genuína. A mansidão, o fruto do Espírito Santo, a mansidão. Que tem cheio do Espírito Santo é a pessoa mansa. E não tem sido visto isso na vida das pessoas que estão cheias do Espírito Santo. São pessoas totalmente descontroladas. São pessoas, olha aqui, fala de mansidão e fala também de que mais? Perdão, irmão, eu pulei aqui, não é mansidão logo não, é longanimidade, benignidade, a paz, a pessoa cheia do Espírito Santo é a pessoa que tem paz. Eu me atrapalhei aqui, eu acabei pulando aqui alguns, mas vamos voltar aqui. A pessoa cheia do Espírito Santo é a pessoa que tem paz. Jesus disse, eu vos deixo a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Então Jesus dá-nos uma paz, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem paz no seu coração. Ela pode estar passando a pior turbulência da sua vida, mas ela tem paz. Os discípulos andavam num barco com Jesus, e antes de serem cheios do Espírito Santo, eles estavam alvoroçados porque o barco estava enchendo d'água. E Jesus estava dormindo na proa do barco, porque ele estava tranquilo, ele tinha paz. Ele sabia que o barco não ia afundar. E os discípulos estavam alvoroçados. Os discípulos, antes de ser cheios do Espírito Santo, eles fugiram quando prenderam Jesus, todos se espalharam. E Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, ele negou Jesus. Mas depois de serem cheios do Espírito Santo, eles estavam sempre no templo, pregando a palavra de Deus, ousados, e não negaram mais a Cristo. Nunca mais se espalharam. Foram mortos pelo nome de Cristo, mas não, então mas é porque eles tinham paz. Eles agora tinham paz no seu coração. Eles não tinham mais medo, eles não precisavam mais negar Jesus. Eles tinham paz no seu coração. Não a paz que o mundo dá, não a paz que os bens materiais dá, não a paz que o dinheiro traz, mas a paz da presença do Espírito Santo, a paz da presença de Deus. Essa paz que Jesus nos dá. A pessoa cheia do Espírito Santo está passando os piores problemas, piores lutas, mas ele tem a paz no seu coração. Ele sabe que Deus está no controle, sabe que Deus vai resolver e que Deus vai dar a solução no tempo certo. Então essa paz. Ele é longânimo, benigno e é bondoso. E isso também produz a mansidão e a temperança, que é o domínio próprio. Então a pessoa longânima, que sabe esperar, que sabe aguardar. Não é aquela pessoa ansiosa, agitada, aquela pessoa que bota os pés pelas mãos, que tem que fazer agora e vai fazer agora. Então é uma pessoa que sabe suportar, longânimo, que sabe aguentar a fraqueza do irmão, que sabe tolerar a fraqueza do próximo, que sabe suportar a fraqueza do próximo. Ele é longânimo. Ele sabe esperar, ele sabe se conter. Ele tem o domínio próprio. Né? Ele tem a mansidão, aliás, a longanimidade, ele é longânimo, ele tem a benignidade, tem um coração bom. Ele não é uma pessoa que deseja o mal para os outros. Porque tem pessoas que falam, ô irmão, que bom que você comprou esse carro, mas o coração não é benigno. Ele deseja que o irmão bata o carro, que o irmão quebra o carro. Então, mas o irmão cheio do Espírito Santo, não, ele tem um coração benigno, ele realmente se alegra com a bênção que o irmão recebe. Ele se alegra com o casamento do irmão que está bem, com os filhos do irmão que são uma bênção. Mas o que tem um coração maligno é o contrário. Então, a benignidade está dentro do coração do homem. Ele não arma cilada, ele não tem inveja. Ele não deseja o mal, ele não persegue as pessoas, ele não arma cilada. Então, ele é benigno. Ele sente realmente alegria com a alegria das pessoas, sente tristeza com a tristeza das pessoas, porque ele é benigno. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. A bondade fala de uma pessoa prestativa, de uma pessoa que pratica o ato da bondade, que assiste os necessitados, que socorre os necessitados, os aflitos. Uma pessoa que se compadece. Então, essa é a bondade, aquela pessoa que se compadece da necessidade do próximo e faz alguma coisa para ajudá-lo. Tá? A mansidão, então, é uma pessoa mansa, é uma pessoa tranquila, calma. É uma pessoa que é mansa, que ele não revida as afrontas, que ele não revida, que ele não briga, que ele não ataca, que ele não... Ele é manso, é uma pessoa mansa. As pessoas os insultam, o perseguem, o caluniam, o estigam, e ele está ali, ele é manso. Ele é manso. Então, ele não revida os ataques, ele não revida a afronta, ele não revida a pancada. Ele é manso. Ele não revida as palavras de agressivas, ele não revida, ele suporta, ele aguenta, porque ele é manso. E ele também é temperante, ele tem um domínio próprio, ele se contém, ele sabe se conter, ele sabe se controlar, sabe se dominar. Né? Dominar seus sentidos, seus desejos, suas paixões da carne, os desejos da carne, ele domina-se a si próprio, ele tem um domínio próprio. Ele não age pelo impulso da carne.
Então isso, irmãos, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Isso de fato é ser cheio do Espírito Santo. Mas olha o que nós estamos vendo aí, que as pessoas estão dizendo que são cheias do Espírito Santo, mas não têm esses frutos. São pessoas que não têm amor por ninguém, que não são prestativas, que não têm gozo nem paz no seu coração. O gozo e a paz deles está baseado nas coisas que ele tem, na coisa que eles possuem. Se eles não têm, se eles não possuem, então eles não têm alegria nem paz no coração, porque não têm o Espírito Santo, mas estão lá, falando língua, profetizando, sapateando. Eles não têm longanimidade, nem benignidade, nem bondade. Eles não são prestativos, eles não são longânimos, eles não sabem suportar nada, eles são agressivos, são violentos. Não são pessoas mansas, eles são violentos. Não são benignos, eles desejam mal às pessoas, eles vivem uma vida de disputa uns com os outros. Tá? Eles não andam pela fé, eles não são capazes de renunciar, de abrir mão, de abnegar. A segurança deles está nas coisas terrenas, no dinheiro, no poder aquisitivo. Eles também não têm domínio próprio. Então, amados, então nós estamos vendo isso dentro das igrejas pentecostais, neopentecostais, no meio de todo o resto do povo que diz, muitos que dizem que estão cheios do Espírito Santo. E são pessoas totalmente sem amor, sem gozo, sem paz, sem longanimidade, sem benignidade, sem bondade, sem fé, sem mansidão, sem temperança. Então são pessoas totalmente carnais, mundanas e voltadas para as coisas do mundo. Então é bem diferente, amados. Isso de fato é ser cheio do Espírito Santo. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Como é que eu recebo o Espírito Santo? Orando, buscando, pedindo a Deus, e esperando com paciência e aguardando o derramar de Deus. Então a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida vai manifestar esses dons, esses frutos. Você pode ver qualquer pessoa, por mais espiritual que ele pareça na sua igreja, esteja falando língua, falando mistério, sapateando, rodando, pegando profecia. Meu irmão, se ele não tem esses frutos, ele não tem o Espírito Santo. Ele não está cheio do Espírito Santo. Tudo não passa de teatro, de cinema, certo? De heresia. Então, isso de fato é uma pessoa cheia, ser cheia do Espírito Santo. Pode ser muito bem que você não rodopie, que você não caia, que você não fale língua, que você não profetize, que você talvez não manifeste nem os dons do Espírito Santo, mas se você tem esses frutos do Espírito Santo, então você tem, você está cheio do Espírito Santo, tá? Então, se Deus te escolheu para fazer a obra, Ele vai manifestar dons também em você, certo? Mas, às vezes tem gente que não tem nenhum fruto do Espírito Santo, não tem os frutos do Espírito Santo, porque tem esse suposto dom, ele acha que está cheio do Espírito Santo e não está. Não está. Porque a Bíblia diz que não é pelo dom que se conhece a árvore, é pelo fruto que se conhece a árvore, né? Mateus capítulo 7, verso, o capítulo 7 ele diz, né, que pelo fruto se conhece a árvore. Então se conhece a árvore pelo fruto. Não pelo dom, mas pelo fruto. Então, os frutos do Espírito Santo, eles são visíveis, eles são notórios na vida das pessoas que têm. Eu lembro de Jesus em Mateus capítulo 13, quando ele está falando ali do reino de Deus, ele diz que o reino de Deus é semelhante a 3 medidas de fermento que a mulher colocou dentro da farinha, né, que logo cresceu. Ou seja, o que Jesus quer dizer com aquilo? Que o reino de Deus, que alguém tem um reino de Deus dentro de si, é como um fermento que coloca dentro da farinha. Se você faz um bolo sem fermento, ele não incha, mas se você faz um bolo com fermento, você vê ele crescer. E quando ele cresce, opa, eu sei, porque aquele bolo tem fermento que ele está manifestando. Eu não estou vendo o fermento, mas estou vendo o resultado dele. Então foi isso que Jesus quis dizer. Você não vai ver o reino de Deus, literalmente, que está dentro de mim. Você vai ver os frutos do reino de Deus na minha vida. Você não vai ver o Espírito Santo de Deus, é isso. Você não vai ver o Espírito Santo de Deus na minha vida. Mas você vai ver os frutos do Espírito Santo de Deus na minha vida. Não tem como ver o Espírito Santo, mas tem como ver os frutos do Espírito Santo. É isso que Jesus está falando. Então, se eu ver um bolo sem fermento, eu dizer, não, aquele bolo não tem fermento. Mas se eu ver um bolo inchado, aquele bolo tem fermento. Embora sem que eu esteja vendo fermento, mas eu sei que ali tem fermento, porque eu estou vendo o fruto do fermento que foi a massa inchada. Então o reino de Deus é assim. O reino de Deus, quando está dentro de nós, ele tem que se tornar notório, visível. Quando de fato o Espírito Santo está dentro de nós, ele se torna visível e notório para as pessoas que estão olhando. Não que eles estão vendo o Espírito Santo, mas estão vendo a manifestação, o fruto do Espírito Santo de Deus na minha vida. Então, meu amado, isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. E não esse movimento herege, apóstata, chamado de pentecostalismo ou neopentecostalismo atual. Eu não sou contra o Pentecostes. O movimento pentecostal, quando surgiu no século XVII ou no século XVIII, certo? Lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqueles pregadores ali, o Charles Finney, o John Wesley, o D.L. Moody, o George Whitefield,
Jonatas Edwards, um movimento autêntico, genuíno, onde as pessoas eram transformadas de fato, onde as pessoas manifestavam os frutos do Espírito Santo, onde a pregação daqueles homens transformava vidas, levava vidas ao arrependimento, levava os pecadores a reconhecer que eram pecadores e se arrepender dos seus pecados e viver uma vida de santidade com Deus. Esse era o princípio do movimento pentecostal, que hoje você não encontra mais. Você simplesmente não encontra mais nas igrejas pentecostais e muito menos nas igrejas neopentecostais. Todas se distanciaram para longe do Senhor, para longe do verdadeiro, do verdadeiro mover do Pentecostes, que assim chamado, né? Assim chamado, porque a Bíblia não chama o momento em que o Espírito Santo desceu de o movimento pentecostal. A Bíblia não chama este movimento pentecostal. A palavra Pentecoste não tem nada a ver com o mover do Espírito Santo. Na verdade, a palavra Pentecoste significa literalmente dia da cinquentena. Depois, no século XVII, foi que surgiu esse movimento, século XVIII, aí chamaram de pentecostal. Mas isso não é um termo bíblico. Então, mas o dito mover pentecostal, quando surgiu, era um mover autêntico, genuíno, onde a doutrina bíblica verdadeira era pregada, e onde de fato o propósito era ganhar almas pregando o verdadeiro evangelho, chamando os pecadores ao arrependimento. E hoje, você não vê isso mais em nenhuma igreja que se chama pentecostal, neopentecostal. É uma verdadeira tristeza isso, né? Verdadeira tristeza. Então, meus amados, o que acontece? Vamos dizer que 99,9%, né? Não se vê. Vamos deixar 0,01%, para não dizer que a gente generalizou. Então, é isso, meus amados. Isso é a igreja cheia do Espírito Santo, né? E esses frutos do Espírito Santo vão se manifestar de uma maneira onde a igreja vai pegar, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, né? A igreja vai pregar a palavra de Deus com ousadia, os irmãos não vão ter seus bens como sendo seus mesmos, mas em comum com os outros irmãos, dispostos a repartir com os outros irmãos, a ajudar os outros irmãos. Vão ser pessoas desapegadas, né, dos bens materiais, como está aqui. Como está aqui em Atos dos Apóstolos, do verso 31 até o verso 35, que eles anunciavam a palavra com ousadia. No verso 32 diz que eles eram um povo unido, de coração unido. Era um povo que nada do que eles possuíam era sua própria, mas todas as coisas eram comum, era para servir uns aos outros com o que tinha. Né? Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor. Em eles havia abundante graça, e a pregação desses homens era poderosa e convencia o povo ao arrependimento. No verso 34, 35 diz que não havia necessidade na igreja, porque os que tinham dinheiro, recursos, vendiam as propriedades, traziam o dinheiro para a igreja, e ali os líderes da igreja repartiam com os irmãos necessitados de acordo com o que eles tinham necessidade. Então, esse era a manifestação vivida dos frutos do Espírito Santo, não apenas de palavras, mas vividas de uma igreja verdadeiramente cheia do Espírito Santo. Então, para que nós possamos encontrar uma igreja cheia do Espírito Santo, é preciso um cristão cheio do Espírito Santo, é preciso que ele tenha isso. Se não tiver, tudo não passa de um movimento simplesmente religioso e fajunto e herege, tá? Jesus disse que aquele que está nele sofre um novo nascimento. Então esse novo nascimento é exatamente isso, um enchimento com o Espírito Santo, né? Ser cheio do Espírito Santo e manifestar os frutos do Espírito Santo e viver os frutos do Espírito Santo. É isso. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus, que essa palavra possa iluminar o entendimento de vocês.